Em muitos lugares, os noodles asiáticos ficaram conhecidos como macarrão instantâneo. Mas eles não fazem jus à história dessa massa secular, e nem mesmo às suas infinitas variações, que vão do preparo da massa à forma como ela é servida. Embarque com a gente nessa viagem oriental. China, Tailândia, Japão, Coreia. Não importa qual seja o seu destino, na Ásia os noodles reinam absolutos. E isso independe se você está em um restaurante ou em uma barraquinha na rua. Esse macarrão é quase uma unanimidade oriental. Noodle nada mais é do que longas tiras estreitas de massa. Uma invenção chinesa conhecida desde 2000 anos antes de Cristo. No país berço desse macarrão, o ingrediente é essencial em qualquer refeição. A receita tradicional dessa massa leva poucos ingredientes: farinha, sal, fermento e água. Tradicionalmente, o noodle chinês é servido em pedaços longos e sem cortes. Isso ocorre porque o macarrão longo é um símbolo de longevidade na tradição chinesa. Apesar de muitas máquinas já produzirem os noodles de forma rápida e automatizada, muitos restaurantes asiáticos ainda fazem o macarrão de maneira antiga, à mão. E dá um trabalhão, viu? Haja força nos braços e habilidade para esticar a massa. Alguns restaurantes têm até uma cozinha aberta, onde você pode ver o chefe fazendo o macarrão, amassando, puxando e cortando. Em Hong Kong, o que chama atenção na preparação dos noodles é o uso do bambu e de uma forma bem rudimentar para amassar a massa. Eles garantem que o bambu deixa a massa ainda mais macia. Mas, pelo jeito, a tradição termina por aqui mesmo. Depois, a massa passa por uma máquina para ser aberta e cortada. E se você acha que a massa sem glúten é uma invenção recente, esqueça! Há séculos, os chineses usam matéria-prima livre de glúten para fazer o macarrão. Batata doce, arroz e feijão mungo são algumas matérias-primas das farinhas comumente usadas para se fazer alguns dos noodles mais conhecidos. Cada região da China tem seu método de preparação e o uso de diferentes ingredientes. Por isso, em todo o país, existem mais de 1000 tipos de macarrão, cada um com suas características locais. Mas alguns tipos, os mais famosos, podem ser encontrados nos 4 cantos do país. É o caso da clássica salada de noodle, especialmente popular durante o quente verão chinês. Ela é feita com pepino, cenoura, broto de feijão mungo e peito de frango cozido ou no vapor. Além, claro, do noodle. A outra receita clássica chinesa é o chicken chow mein, onde o macarrão vem acompanhado de pedaços de frango e uma variedade colorida de legumes, incluindo aipo e pimentão vermelho, servido com um saboroso molho de ostra. Normalmente, nessas receitas mais tradicionais, é usada massa fresca, com tempo máximo de cozimento de 45 segundos. Já nos outros países do leste asiático, como Coreia e Japão, além dos países do sudeste asiático, como Vietnã, Camboja e Tailândia, os noodles são servidos dentro de um caldo feito com carne e vegetais. São os famosos lamens. Uma iguaria com sabores únicos, graças à cocção lenta que pode levar até 12 horas. É o caso do pho, o tradicional prato da culinária vietnamita. Essa espécie de sopa é feita com noodle de farinha de arroz, em um caldo de carne claro e extremamente quente, com pedaços finos e crus de carne bovina e servido com muita cebolinha verde. Apesar de ser uma preparação demorada e elaborada, é possível encontrar o pho em barraquinhas de rua do Vietnã, como essa em Hanoi. Em Taiwan, a receita é praticamente a mesma, mas foi batizada de Lindong Fang. Só nesta ilha ao leste da China, os noodles também ganharam novas roupagens, digamos, mais modernas. Como esta, servida em uma feira noturna na capital Taipei, onde o macarrão chinês ganhou a companhia de um ovo frito e uma suculenta carne grelhada com molho apimentado. Mas você pode estar se perguntando, se há tantas formas de consumir, por que os noodles ficaram conhecidos como macarrão instantâneo no restante do mundo? Bem, porque essa massa pode ser fresca ou seca, e aí sim, o noodle seco é vendido como o macarrão instantâneo que conhecemos, com uma infinidade de sabores.
Na China, o berço desse macarrão, os noodles secos são facilmente encontrados nos supermercados e lojas de conveniência. E do mesmo jeitinho que a gente conhece por aqui, nas embalagens tipo miojo ou como os cup noodles. Não à toa, o país é o maior consumidor de macarrão instantâneo do mundo, com mais de 40 bilhões de unidades vendidas por ano. Outros países como Coreia do Sul, a Indonésia e o Vietnã também são grandes consumidores dos noodles instantâneos. E por lá, por exemplo, existem até mesmo máquinas expressas para a preparação desses macarrões. Como se vê, os noodles fazem o maior sucesso de qualquer jeito, né? Mas depois de conhecer o trabalhão que dá fazer essa massa e os sabores possíveis da cozinha oriental, que tal dar uma variada no seu miojo?